Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta segunda-feira em que comemoramos uma festa importantíssima. Hoje é dia dos Santos Arcanjos e, portanto, fim da Quaresma de São Miguel. No dia de hoje, a liturgia nos ajuda bastante a entender o porquê que é tão importante a gente compreender o ofício, a grandeza desta vocação, digamos assim, dos anjos para com Deus. São criaturas criadas pelo Senhor para estarem diante da sua glória, do seu poder, da sua majestade, criaturas eternas, dotadas de inteligência e de vontade, uma inteligência e uma vontade angélicas, né? Eles não têm a mesma natureza que a humana. Nós temos uma natureza que contempla não apenas a alma humana, mas também corpo. Eles são seres plenamente espirituais. Mas estão diante da glória de Deus porque venceram a escolha e a tentação primeira. Contemplam a Deus plenamente e puderam escolher entre adorá-lo ou rejeitá-lo. Se rejeitaram a Deus, rejeitaram o serviço e contemplar sua glória, tornaram-se demônios, né? Caíram na tentação de seu líder, que é Satanás, que é Lúcifer. Mas, se contemplando a verdade, a beleza, perceberam o serviço, sua posição, sua grandiosidade diante do altar do trono de Deus, então lá o contemplam, defendem, exaltam sua glória durante a eternidade e assim são plenos e felizes. Então, contemplar essas criaturas de Deus hoje nos ajuda a perceber que nós também temos essa vocação. Apesar de, pelo pecado, por nossas concupiscências, por nossas paixões, estarmos distantes da visão do bem, da visão beatífica, a gente percebe neles que ter essa visão do bem de volta, lutando plenamente contra o pecado e atingindo a santidade em nossas vidas, também contemplaremos em nossa natureza humana a glória de Deus. E isso também pode ser para nós eterno, pode ser para nós motivo de plena salvação. Então ainda estamos nesta provação durante a vida terrena inteira. É tempo para angariar tesouros no céu, para corrigir a nossa natureza que foi entorpecida pelo pecado e, por meio de Cristo, por meio de seu sangue, voltar, retomar, né, ao estado de beatitude, de visão de Deus, de comunhão com Ele. E olha que numa natureza que o próprio Deus também desejou para si, a natureza humana que foi dada a Deus por Jesus, né? Então em Jesus nós temos ali o homem que também é Deus. E nós, integrados ao seu sangue, ao seu batismo, à sua comunhão, ao seu Espírito, também seremos irmãos de Jesus, ou seja, estaremos unidos ao seu corpo místico e estaremos no céu quando, depois de nossa morte, assim formos julgados como aptos, como merecedores, pela graça de Deus, que arrebanhou para si um povo, o elegeu, o protegeu, deu a sua palavra e também o redime por meio da sua morte e ressurreição. Então, meus irmãos, contemplar esta realidade angélica é para nós sinal de esperança e de fortaleza. Quando nós temos então hoje a festa dos três arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, a gente fala sobre o que eles significam, a sua vocação diante da glória de Deus. São Miguel, por exemplo, por sua humildade, serviço, pureza, por sua força em servir, ele é aquele que combate de maneira exemplar o inimigo. É quem venceu Lúcifer na batalha celestial. Batalha essa onde a inteligência e a vontade inclinada para servir a Deus ultrapassou e venceu de maneira plena o desamor, o ódio de Lúcifer, que não queria servir por ser soberbo e orgulhoso. Então, São Miguel ensina para nós a humildade, e como a humildade por meio da oração, por meio da força, por meio do temor de Deus, pode gerar um coração que vence o orgulho, a soberba,
né? Que é o grave pecado de Lúcifer. Também São Rafael nos ensina a cura de Deus, né? Então, São Rafael nos ensina pela ordem, pela presteza, pela vida de virtude, de jejum, como ensinado, né, a Tobias e Sara, ao jejum, a castidade, a vencer os apetites da carne. Então, São Rafael nos ensina que nós precisamos ter esse coração curado, esse coração vencido, esse coração que tem fé, né, que conseguiu vencer essa falta de ordem interior para com as paixões. Então hoje também é seu dia. Algo essencial que esse arcanjo vem a nos ensinar é a ter temperança. E o terceiro arcanjo é São Gabriel, aquele que anuncia a verdade, aquele que anuncia, como anunciou a Virgem Maria, como anunciou a São José, como anuncia ao nosso coração hoje, né? Somos eleitos por Deus para uma vocação santa. Precisamos então, compreendendo esta fé, compreendendo esta verdade, compreendendo tudo isso, renovar em nós a esperança. Então ele lança o nosso coração para a missão. Assim como fez com a Virgem Maria, com São José, ele também anuncia para nós a necessidade de sair de nós mesmos, de vencer o nosso quietismo, a nossa tristeza, a nossa avareza, nosso egoísmo, nosso em si mesmo, nosso viver em si mesmo, né? Vencendo então em nós a concupiscência dos olhos. Então esses três arcanjos nos ajudam a compreender que eles que já ultrapassaram, né, todas as provações e na ciência plena de Deus adoram e contemplam Deus eternamente, ensinam para nós, homens, em três batalhas principais que precisamos fazer esforço, tremendo esforço, contra Satanás, contra os males deste mundo, nossas paixões. Também precisamos buscar ter uma fé que nos equilibra em nosso amor, nos faz dosados e temperantes. São Rafael está aí para nos ensinar isso. E São Gabriel nos ensina a preservar a verdade, de sair de nós mesmos para ir ao encontro do outro, vencendo a nossa melancolia, nossa tristeza, nossa avareza, nossa preguiça. Então, meus irmãos, no dia de hoje, precisamos, com os santos anjos, aprender a servir a Deus, pois na eternidade é isso que faremos, né? E se rejeitarmos tais vitórias, tais batalhas já nesta vida, na futura nos espera o destino que também os anjos desobedientes tiveram. Então, nessa festa, renovemos a nossa fé, nossa esperança. Quero colocar aqui nessa oração, dessa quaresma, desse último dia, né? Todos vocês, as preces que vocês fizeram, a companhia que vocês tiveram aqui para com esse canal simples de meditação. Quero rezar por você, pela sua santidade, pela sua família, pela sua vocação. Então, é isso. Queremos também nesse dia aproveitar para rezar por todos vocês. Peço também pela minha saúde, pela minha vocação, pela minha família, por aqueles que pediram oração nessa semana, por todos vocês, sintam-se contemplados nesta oração do dia de hoje. Então rezemos. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de contemplar na vida dos Teus santos anjos a necessidade de nossa alma, de viver em liberdade para vos servir, para vos conhecer, para vos adorar e principalmente para anunciar Teu santo nome às nações, aos corações mais entristecidos, mais abatidos pelo pecado, mais desesperançados, mais imprudentes e intemperantes. E nós te pedimos, Senhor Jesus, que o nosso coração se faça mudado, convertido, naquilo que o Senhor deseja para nós. Te pedimos isso pela intercessão dos santos arcanjos e da Virgem Maria, a rainha deles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, o evangelho de hoje
é bem simples. Por isso eu até meditei até um pouco antes da gente falar, né, sobre o Evangelho. Ele está em João 1, versículos de 47 a 51. E é sobre aquela visão que Jesus teve de Natanael, né? Aquele que se tornaria seu discípulo. E quando Natanael percebe que Jesus o viu, né? Jesus viu seu coração, Jesus viu seu chamado, ele, de uma maneira muito simples, de uma maneira muito delicada, muito nobre, né? Em que Jesus mostra o seu portento e mostra que ele o conhece, Natanael decide segui-lo, né? E Jesus promete que ele veria então o que é o céu aberto, o que é a glória de Deus, o que os anjos contemplam e os homens não ainda, né? Mas contemplarão. E é nessa promessa que tanto a vocação de Natanael como a de todos os homens, a de toda a igreja vive. Já vivemos um já, agora e um ainda não. Ou seja, o Senhor já nos salvou por sua morte, por sua paixão, por sua ressurreição. Abriu para nós o paraíso. Então já existe a condição que, planificada em nossa vida, pode nos garantir a redenção e a participação na glória de Deus. Olha que coisa grande. Mas o ainda não, ainda estamos em provação. O homem ainda colocado neste tempo, né? Nesse cronos, nesse dia a dia, nesse sequenciar da graça e do aprendizado, precisamos crescer à estatura de Cristo, como fala São Paulo. Precisamos então mortificar, penitenciar nossos pecados, corrigir a nossa índole, trabalhar para as virtudes, abandonar os pecados e as más práticas. E é por isso que os santos arcanjos, tão significativamente, são importantes nessa festa de hoje, porque mostram para nós esses anjos subindo e descendo em todas as direções, enquanto o Senhor se faz manifesto em Cristo. Então, se diz assim no Evangelho: naquele tempo Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês, porque te disse que eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verá. Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então vejam, coisas maiores que esta. Jesus promete nessa simples frase, né? Não só o reino dos céus, a visão da plena verdade, um céu aberto, mas o portento de Deus que se faz também manifesto nas criaturas que o adora, né? Anjos de Deus subindo e descendo. É como se esses anjos tivessem a vocação de mostrar o tamanho, o portento, a glória de Deus, né? Sua majestade planificada. Então a natureza santa, bela, incorrupta, perfeita, servil, adoradora, constante, firme, linda, refletida do coração de Deus para suas criaturas, os anjos, mostram para os homens o tamanho da glória de Deus. Então, isto é maior do que os feitos mais maravilhosos que nós vemos até agora em vida. É como se esses anjos fossem então sacerdotes, que estivessem já na condição de pureza, de beatitude, de entrega de vida, que o homem ainda não alcançou, mas mostram para nós, essa que é a verdade, né? Diante dela sirvam e se convertam. Então, antecipa para nós o que seria a conversão. Então, os anjos mostram isso para nós, né? E outra coisa que aqui se diz também é o Filho do Homem, subindo e descendo sobre o Filho do Homem, ou seja, esse Deus que, não deixando de ser Deus, também assumiu nossa condição, né? Também é homem,
Então Jesus tem essa natureza, né, que é una, todo homem e todo Deus. E esta condição mostra para o homem o que ele não consegue compreender, o que sua inteligência não consegue hoje contemplar, mas na glória de Deus se contemplará, né? Então é necessário que o homem entenda dessa maneira que ele precisa divinizar-se, que ele precisa purificar toda a sua alma, todo o seu corpo, toda a sua natureza. Ela precisa estar debaixo de uma nova ordem. Então Natanael foi visto debaixo da figueira, Jesus o viu por completo. Mas seremos vistos por debaixo deste trono, onde Deus também nos conhecerá por inteiro. Cada obra, cada aspiração, cada sonho, cada combate. E um dia desse eu estava vendo no Instagram o vídeo de um jovem, eu acho que ele é americano até, e ele falava assim: imagina o que será na eternidade não apenas o peso de uma rejeição, de dizer assim, eu não te conheço, afasta-te daqui, né? Você é estranho para mim. O quanto que isso pode ser triste, mas também o quanto será feliz se chegarmos diante de Deus, desculpa, chega a dar uma emocionada mesmo no coração, chegarmos diante de Deus e o Senhor te falar assim: seja bem-vindo, filho, filha, eu te vi, eu conheço você, eu sei da tua luta, como foram os teus dias, como foram as tuas dores, quais eram as tuas alegrias, o que te fazia feliz. Eu estava lá, sempre. Então seja bem-vindo. Fica comigo para sempre. Imagina, dá para imaginar isso? É grande demais, né? Então, coisas maiores ainda devem acontecer em nossas vidas, né? Depende de como a gente vive o nosso hoje, de como esses anjos, né, que são praticamente sacerdotes vocacionados a adorarem a Deus e a mostrarem isso para nós, do tanto que eles consigam nos conduzir também para esse portento maravilhoso de nosso Deus que nos anseia e deseja. Então, acima de todas as bênçãos que eu puder pedir para vocês no dia de hoje, eu peço isso, que coisas maiores, mais belas, mais perfeitas ainda sejam apresentadas em nossas vidas. Amém? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene de Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós.
São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Amém, meus irmãos. Santo dia para vocês. Feliz festa. Procurem participar da missa, se possível. E até amanhã. Grande abraço. Tchau, tchau.